Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso programa Conversa de Sucesso. Estamos na frequência de 101,3 no FM, estamos no site radioguaíba.com.br. Nossa equipe de trabalho hoje, na central técnica e na mesa de áudio, o Jefferson Gomes, Geórgio Latino Brum, Luciano Pepão Vargas e Cleiton Lopes. A produção do programa é do Otto Bede, a gerência de jornalismo Rafael Sequim e a direção geral Claudinei Girotti. Conversa de Sucesso tem o oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial Limitada, telefone 51 35 16 7701 ou 51 991 74 7157 e Transportadora Minuano. Velocidade para o seu negócio. Pois a nossa entrevistada de hoje já conversou conosco uma vez e volta de novo aqui. É a doutora Yara Bittencourt Silva, que é do grupo do IBS, Arquitetura e Conservação Predial. E nós sabemos que todos os dias, quem se interessa em comprar um imóvel, reformar um imóvel, escriturar um imóvel, fazer medidas de segurança do imóvel, precisa ter uma orientação. Cada vez mais a legislação que visa, sobretudo, segurar o imóvel na sua totalidade. E é preciso que se tenha um apoio. Então, para evitar problemas na compra de um imóvel, é essencial realizar uma diligência imobiliária que envolve analisar minuciosamente matrícula do imóvel. Então, sobre isso é que nós vamos conversar com a doutora Yara Bittencourt Silva para dar conselhos e para dizer que não é difícil, basta ter o acompanhamento correto. Doutora Yara Bittencourt, bom dia, prazer em recebê-la outra vez aqui. Bom dia, Rogério, a vocês ouvintes, é um prazer retornar ao teu programa. Obrigado pelo convite. Não, é porque todos os dias tem esses problemas aí. Por exemplo, vamos começar falando aqui documentação e situação jurídica do imóvel. Eu ainda não comprei, mas eu gostei desse imóvel, desse apartamento aqui, eu quero comprá-lo, mas eu preciso da ficha desse imóvel, eu preciso saber como legalizá-lo, como incluí-lo no meu patrimônio sem qualquer problema posterior. Como fazer? Claro, então, essa situação de apartamentos também... O imóvel, o caso? Sim, enfim, do imóvel. Sim, mas vou focar inicialmente apartamento e depois casa. Então, apartamento acontece também da pessoa não ter aquele imóvel ainda no seu nome, comprou de alguém há uns anos atrás. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Comprou de alguém alguns anos atrás e nunca passou para o seu nome. A matrícula ainda continua no nome do dono anterior. Exatamente. Ou comprou financiado e ainda está em nome do agente financeiro, está ainda hipotecado. Isso. Então, isso é coisa assim que tem que ser bem avaliado em relação a apartamentos. Para a casa também é semelhante, mas o apartamento não tem aumento de área, casa já tem. Exato. Então, apartamento é diferente de casa. Então, uma casa é diferente porque a pessoa tem uma casa, construiu ou comprou de alguém e resolveu fazer um aumento. Ou demoliu alguma coisa. Fez uma reforma, enfim, Fez né? uma reforma, E se teve aumento de área ou diminuiu a área, diminuir é mais difícil. Mas aumento é muito comum. A pessoa com uma piscina na casa, então a casa foi agregado até valor a esta casa, né? E a pessoa não tramitou com essa parte legal de documentos, E às vezes não faz por
não é por uma fé, é por ignorância da legislação. É meu aqui, eu vou aumentar faço agora. O que quero, faço o que eu quero, E às vezes vai levando, mas essa parte de pagar profissional, engenheiro, arquiteto, isso é caro, eu faço depois. Mas isso é mito, não é assim também, né? O caro vem depois, se não fizer. Exato, o caro vem depois. Aí a pessoa resolve, e é muito comum isso, Rogério, esse trabalho se acentuou muito mais após a pandemia, as pessoas quererem vender o imóvel. Eu não quero mais morar aqui, esta casa está grande para mim, um dos cônjuges faleceu, ou os filhos já todos saíram de casa. Eu agora vou morar na praia, isso acontece muito. Não, agora o Correio do Povo está publicando uma série de reportagens do aumento populacional no nosso litoral em função da pandemia. Pessoas que foram para lá para passar só vou deixar passar a pandemia, e ficaram, e gostaram. Sim, tem muita gente que não tem mais ocupação profissional, mas tem gente que tem ocupação profissional e que trabalha em home office. Exatamente. Lá da praia e tem os seus contatos, vem a Porto Alegre ou outra cidade, né? Conheço várias pessoas assim. O nosso litoral, em épocas fora de veraneio, tem muito movimento de pessoas que passaram a morar. Exatamente. Então, muitas pessoas aí resolvem que querem vender o seu imóvel. E aí o que acontece? A matrícula não está atualizada. Eu tenho uma casa, um exemplo. Até ontem teve uma situação assim, de uma pessoa que me procurou através do programa, tem uma casa que tem carta de habitação, mas comprou o terreno ao lado e estendeu esse imóvel. Derrubou a cerca, como se diz. Isso. Aumentou, fez uma outra casa e esta pessoa agora quer vender. E a casa hoje é uma casa grande, muito boa casa, maravilhosa casa. Então, não tem averbado no registro de imóveis. A que tem averbada a área é do primeiro terreno que já tinha. E agora tem um outro, mas não tem problema. Isso é uma coisa que se resolve. A gente profissional faz esse tipo de coisa. Então não é coisa assim que as pessoas acham, eu vou procurar, vou gastar tanto. Não é uma coisa exorbitante. E é necessário ter isso em ordem, né, em dia, essa documentação, porque a pessoa vai financiar, ninguém tem dinheiro para comprar à vista, não é mesmo? E a partir daí começa-se a exigência rigorosa da documentação. Exato, porque os agentes financeiros, eles exigem uma matrícula atualizada. Sem dúvida. Aí o cliente vai procurar legalizar porque quer vender. E às vezes tem gente que já está com o negócio ali em cima. Quanto tempo leva, as pessoas perguntam, quanto tempo leva para fazer isso, para ficar pronto? Bom, toda a tramitação de documento tem um trâmite legal que demanda tempo, né? Então aí as pessoas às vezes acham, puxa, mas tudo isso de tempo, tem coisas que demoram um pouco. Então tu tem que ser muito transparente, né? Que as pessoas não podem pensar que contratam um profissional hoje e que daqui 10 dias está pronto, quando é mais complexo. Tem coisas que às vezes é muito rápido, quando é pouca coisa, né? Mas quando é uma coisa de maior porte, mas tudo é possível se resolver. Nada é uma coisa que não tem solução, tem? Não, solução tem, claro. Claro, tem, sim. Mas, e como é importante esses esclarecimentos, doutor Yara, exatamente para pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, né, e puxa, mas eu acho que eu não registrei a minha garagem, qualquer coisa assim, né? Sim. Que é um detalhe às vezes, né? Mas na hora de você vender o imóvel, olha, não está registrado aqui, não está a matrícula. Tu tens a matrícula do apartamento, mas não tem a matrícula do box, por exemplo. Né? Sim, por exemplo, às vezes acontece. É muito comum isso aí também, comum. né? Tem. Olha, muitos casos, é muita diferenciação de cada coisa, sabe? E às vezes também as pessoas procuram a gente e dizem, não, mas eu tenho averbado sim meu imóvel, mas eu quero fazer tal coisa. Aí é quando a pessoa me manda a matrícula, manda uma matrícula muito antiga, de 10, 12 anos atrás, até mais. Aí quando eu leio, eu disse, não, eu preciso que seja uma matrícula atualizada.
Aí a pessoa até pede que se eu posso fazer, posso, a minha empresa pode ir atrás da matrícula. Claro. É uma coisa fácil de se fazer, vai aos registros de imóveis, sai até na hora. E aí, para surpresa, que a pessoa dizia que tinha uma situação já resolvida, ela nem lembrava, já nem é aquilo mesmo, sabe? Então, você tem que estar sempre com a situação atual. Aí as pessoas têm uma surpresa, puxa, eu jurava que eu tinha feito isso não sei há quanto tempo atrás. Nós estamos conversando aqui no Conversa de Sucesso com a arquiteta Yara Bittencourt Silva, que é da IBS, Arquitetura e Conservação Predial. Mas nós estamos, num primeiro momento, falando em documentação. Outra coisa que me parece não é tão estranho, a arquiteta Yara, é uma pessoa compra o imóvel, faz a escritura no tabelionato, no cartão, e não leva para o registro de imóveis. A averbação, como é que é? Isso, É a averbação que é no registro de imóvel. Sim. Continua o imóvel lá no nome do vendedor. Foi isso que eu falei inicialmente, né? Porque as pessoas às vezes compram e por um motivo ou outro, não averbam. Não. E se tu não averba, se tu não tens registrado na matrícula, tu não é dono do imóvel. Exato. As pessoas não se dão conta que isso, claro, tem contrato de compra e venda, né? Exato. Mas às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho. Imagina se falece uma das partes que está envolvida na venda. Complica um pouco. Era o próximo assunto apenas para alertar. Eu comprei um imóvel muito legal, comprei uma casa bonita, fui no tabelionato, fui aqui eu gosto muito de lembrar os nossos amigos aqui do terceiro tabelionato, eles são ótimos. Sim, todos são muito atenciosos. Então, fiz a escritura lá no tabelionato. Tudo bem, o imóvel está aqui. Aí aquele que me vendeu, que é uma pessoa rigorosamente decente, o negócio perfeito, etc. e tal, falece. Num acidente ele morreu. E o imóvel continua no nome dele. Aí ele tem 2 ou 3 filhos que não são tão decentes como o pai. Diz, mas esse imóvel aqui é do meu pai. Vai complicar. Claro que a escritura do tabelionato é um documento que... Sim, tem validade. Mas você tem que ir para o tribunal. Sim. A coisa fica judicializada, não fica? Muda bastante. Muda porque tudo, né? Aí vai depender dos herdeiros, né? Porque vai ter que ter inventário. Claro, a maioria das vezes tem que ter inventário. Se esse proprietário que vendeu aquele imóvel tem tantos outros bens que acontecem, tem que ter o inventário de tudo para chegar naquele que foi vendido. Aí muda bastante, então, sabe? Tudo porque houve, digamos assim, uma desinformação. Não vamos nem dizer que tenha sido qualquer outra. Não sabia. Para isso tem o aconselhamento. Tem, exatamente. Isso, a pessoa fez a compra, olha, agora comprei, já está pago. Isso até, Rogério, não é muito comum esta procura assim, para a minha empresa. Sim. O mais comum é as pessoas fazerem o aumento e deixarem por isso mesmo. Claro. Mas ocorre também essa situação que a gente está falando sobre comprar um imóvel, falecer uma das partes, que aí vai gerar um inventário. Aí aquilo que poderia ser só a parte de arquitetura, a parte legal de plantas, acaba envolvendo também a parte jurídica. Mas a IBS também tem essa parceria, fornece também este trabalho que envolve isso. E não é incomum, às vezes, aparecer esse tipo de trabalho, né? Então, a gente sempre procura dar a melhor solução. E vamos falar agora também da segurança do imóvel. Segurança do imóvel em todo sentido. Sim. Por exemplo, o PPCI, não é isso? PPCI. Isso, Plano de Prevenção de Incêndio. Isso. Como funciona isso? Um condomínio tem que ter isso? Tem. Eu posso ter somente eu no meu apartamento, mas aí esse apartamento geralmente o prédio tem. Mas na minha casa... Não, é assim, o Plano de Prevenção de Incêndio, o PPCI, para uma residência unifamiliar, uma casa somente isolada, uma casa numa rua X, não é obrigado. Não é obrigatório ter. Isso não é. Mas uma coisa que sempre a gente diz, né? Que custa você ter um extintor de incêndio em casa? Não precisa colocar na sala, obviamente, mas coloca num local acessível. E quantos acidentes domésticos acontecem em fogão, né?
A gente sabe que acontece. Então não custa nada. Isso é um aconselhamento, Olha, uma residência ter... O acidente doméstico é mais rotineiro do que se imagina. Isso, isso. Esses dias no meu edifício ali, no meu andar, uma vizinha do fundo estava com as duas meninas dele desesperadas, batendo na minha porta, sabendo se eu tinha uma chave de fenda que ela tinha que arrombar a porta, porque ela esqueceu 2 panelas no fogo e ela bateu a porta e já estava sentindo o cheiro de fumaça. Meu Deus. Ela estava desesperada, claro, conseguimos abrir ali tudo, mas esse acidente doméstico, né? Isso é muito comum. Acontece Isso muito, sim. Claro que num prédio, num edifício tem todas as tem todos os equipamentos, extintores de incêndio no Isso, corredor, tá? sim. Mas na sua casa é importante ter, por que não, É importante, né? a pessoa acha, não? não é obrigatório, Claro, sim. uma casa isoladamente não, mas pode ter, a pessoa compra um extintor de incêndio, um ABC, por exemplo, que é um que atende todas as classes de incêndio, determina um local aonde deixar este extintor próximo da cozinha, numa área de serviço, num espaço de circulação onde as pessoas acham que fica feio. Não fica, é uma segurança. Imagina, e que aprendam a usar, não adianta ter o equipamento, né? Sobretudo para aprender a usar. Pra saber. E não precisa ser aqueles enormes, né? Não. Às vezes você consegue debelar um incêndio, num princípio de incêndio, com um pequeno extintor. Exato, né? Então as categorias ABC atendem todas as classes de incêndio. Então seria importante. Agora o PPCI para condomínio, como Isso, você vamos falou, falar sobre isso aí. mesmo condomínio de casas, que não seja condomínio claro. de edifícios, né? Sim, claro. Condomínios de casa também deve de ter, é exigido. Tem as áreas comuns, por exemplo, tem a parte de salão ou salões de festas, áreas comuns deve de ter, então o condomínio tem que ter também plano de prevenção de incêndio. E edifícios, com certeza, mas como você falou, os prédios têm tudo, mas acredite se quiser, alguns prédios não têm. Eu acho que muitos prédios ainda não têm. Prédios mais antigos. Mais ali, antigos, isso. Prédios novos todos já têm. E aí, quando você vai fazer um PPCI para um prédio antigo, tem muitas exigências que às vezes aquele prédio não atende. Por exemplo, larguras de escada. Como é que você vai desmanchar uma escada? Que as escadas são estreitas num prédio antigo e a legislação exige uma escada mais ampla. Como é que fica isso num prédio antigo? Não tem como resolver ou tem? A gente tenta ver como encaixar na legislação você conseguindo certas isenções e medidas de proteção. Tu propõe medidas de proteção onde aumente a segurança. Você propõe mais extintores, uma série de coisas que tem que atender, porque o prédio não atende. Você tem que procurar na prefeitura se o prédio é existente perante o órgão público. Agora, se não consegue comprovar a existência, porque se é existente, devidamente registrado no órgão público, você consegue as plantas, já se torna um pouco mais fácil. Mas tem as medidas compensatórias, caso a caso. Então, os prédios antigos também têm condições da gente resolver com medidas compensatórias. E é claro que as medidas compensatórias aumenta o custo, né? Por exemplo, o que é uma medida... Vamos pegar um exemplo. Tem um edifício antigo, bem conservado, mas antigo, e tem essas escadas ainda fora das normas atuais. Mas eu quero... Como é que eu consigo resolver isso aí com medida compensatória? O que eu dou em troca? O que você pode fazer? Sim, medidas compensatórias. O que você pode fazer? Você propõe a instalação de algum equipamento que ajude a mitigar aquela situação. Perfeito. Cada caso é um caso. Claro, Por exemplo, uma escada que ela é em leque. Puxa, escada em leque é difícil. É complicado. Como é que você vai
prever uma medida compensatória para aquela escada. Olha, tem que ver o que vai ser mais adequado, porque não posso mexer naquela escada, não posso mudar os degraus. Mas, enfim, vamos ver. Daqui a pouco não tinha corrimão dos dois lados, vamos colocar corrimão, que o correto é dos dois lados. Ainda, não tinha. A propósito, a senhora falou num assunto, escada em leque. É um negócio, eu não gosto. Uma coisa. Ainda é permitido se construir escada em leque num condomínio, num edifício? Ou não? Não, prédios novos não, não. Existem tudo que é tipo de escada, mas a legislação para cada situação é uma, né? Agora você vai fazer um prédio, não vai fazer uma escada em leque, né? Uma casa, daqui a um pouco se faz, mas já não se usa muito, não. Mas prédio antigo é comum prédio se antigo encontrar. É comum. Assim. Eu digo assim, o profissional, por exemplo, eu contrato um arquiteto, contrato um engenheiro, eu quero fazer essa casa dos meus sonhos aqui. Eu quero fazer uma escada em leque. O profissional diz, olha, não é recomendável ele... Aí uma casa é um pouco diferente, quando é uma residência, né? Sim. Então aí cabe ao profissional fazer uma coisa que agrade ao cliente, mas que também atenda à legislação e segurança, com certeza, né? Por exemplo, quais as medidas de segurança que diferenciam uma escada normal de uma escada em leque? O que é? O corrimão é fundamental, porque tem aquela volta ali, aquilo ali é um perigo. Você dá um passo em falso ali. Então a escada em leque, que eu me referi antes, né, quando é em edifício mais antigo que ocorre, a gente tem que ver o que se adaptaria bem específico àquela situação. Depende se tem um espaço próximo que tu possa fazer alguma medida que vai depender do caso, como eu citei, né? Uma escada em leque, daqui a pouco aquela escada ali, ela não tinha corrimão dos dois lados. Bom, o corrimão vai tornar a escada mais estreita ainda, mas tu vai ter que colocar corrimão. Já é uma medida, porque aquele corrimão estava muito alto, vamos adaptar à altura da legislação. Isso para existente. Agora, novos, já não se deve projetar uma coisa assim, né? Cabe a quem fazer um projeto, você consultar a legislação e não usar aquilo que a legislação não permite. Até porque o profissional que vai fazer um trabalho tem que ter conhecimento do que ele pode aplicar em cima da criatividade dele, o que ele pode usar ou não, o que a legislação permite ou não. Isso vale para a escada como para outros ambientes, né? Eu, pessoalmente, eu sou meio invocado com escada em leque. Eu tinha um pequeno apartamento, que era um duplex lá em Jurerê. Quando eu comprei, tinha aquela escada em leque para passar de um piso para o outro. A primeira coisa que eu fiz, quando eu tirei esse negócio aí, e fiz uma escada normal, ligado à parede, assim, junto à parede. E apartamento, perigo, sim, aquilo, dá para... A escada caracol em apartamento. Mas é a mesma coisa, não é? Leque ou caracol? Não, a leque é um pouquinho diferente, porque é uma escada mais ampla, você sobe um determinado número de degraus, depois tem a volta, que são tipo de um leque, vai abrindo assim, né? Claro. E a caracol, então... A caracol, você mal sobe e já começa... Sim, mas aquilo ainda também é proibido a escada caracol hoje, não? Não, em apartamentos não, mas em apartamentos... Bom, mas é na parte interna, no duplex? A parte interna, Mas assim, cabe ao profissional que hoje faz um projeto num prédio que tem apartamento de cobertura ou até uma casa, não fazer uma escada dessas. Procura fazer um estudo, criar um projeto de forma que não seja dessa forma, porque é desconfortável. A caracol é desconfortável e é um convite para um acidente, né? Mas muitas pessoas fazem isso que nem você fez. A primeira coisa que eu fiz, tira esse caracol daí. Só que envolve uma diferenciação. Mas eu contratei uma arquiteta. Viu? Contratei uma arquiteta para fazer o serviço. Sim, porque envolve o vão na laje. Claro. Porque na laje, quando é uma caracol, é um vão redondo normalmente. Como era muito próximo da parede, assim, ela disse, não tem problema, vamos fazer isso aí logo. Sim, faz a escada junto à parede, abre mais a laje, né? Porque aquele vão redondo já
já não vai atender e perfeitamente fica uma outra escada mais confortável. Fica confortável e segura, né? Sem Claro, dúvida alguma. sim, a escada caracol é insegura mesmo. Muito bem, deixa eu ver que tinha um outro assunto aqui. Já falamos desse planejamento, como é que é? PPCI. PPCI, isso. PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndios. Sim, que então todos os prédios comerciais precisam ter... A partir de agora, todos. Isso. E residências a partir de 3 pavimentos, por exemplo, é um edifíciozinho. Tem 2 pavimentos e tem 4, 5 apartamentos. Tem que ter PPCI. Só uma casa isoladamente que não é obrigatório. Como então, eu dei exemplo de ter um extintor, né? Mas, por exemplo, eu fiz um prédio de 3 pisos, quero morar com a minha mãe, com a minha avó, sei lá, vão trazer um... Sim. Esse prédio, para ser aprovado, tem que ter o PPCI. Tem que ter. Você tem que fazer o plano de prevenção de incêndio, já tem que fazer de acordo que vai atender a legislação. E para você ter a carta de habitação, uma das coisas é ter o plano de prevenção de incêndio e ter o alvará. Não é só encaminhar junto ao... Claro, tem que ter Sim, tem que ter o alvará. Ali. É um dos documentos que se precisa para tirar a carta de habitação, diferente da residência unifamiliar. Doutora Yara Bittencourt Silva, diretora do IBS Arquitetura e Conservação Predial. A nossa entrevista de hoje. Estou chegando ao final. Mais alguma coisa que nós não conversamos que a senhora gostaria de chamar atenção aí? Então, como segurança. Sim. Eu gostaria de chamar a atenção, então, aos ouvintes, né, que como, né, já tivemos uma entrevista e já tenho procura a respeito do trabalho, eu quero deixar, assim, um alerta, um oferecimento para os clientes, né? Claro, os serviços, sim. A pessoa fez o trabalho, está em dúvida, faça uma consulta. Mas eu fiz só até a carta. Eu estou com medo agora, o que eu vou pagar para a Receita? Eu sei que o INSS da obra é caro. As pessoas falam INSS, né? Mas não se chama mais hoje INSS. Mas ficou, né? Claro, fica, ficou. Né? Claro. Então as pessoas, é muito comum. Mas eu já tenho a carta de habitação, mas eu não averbei porque eu acho que eu vou pagar muito para o governo federal, para a Receita Federal e INSS. Não é uma coisa assim, vai depender também se a pessoa tem pagamento de tributos municipais há mais de 5 anos. Então, essa situação que a pessoa tem medo, que acha que, meu Deus, nem vou fazer porque eu tenho medo disso. Não, é um trabalho que a gente simula um valor, estuda a situação do cliente. O cliente tem lá uma casa de, 300 metros quadrados, desde o início essa casa. Não paga os tributos municipais direitinho. Ok, não vai, mesmo que não tenha feito os recolhimentos ao governo federal, os tributos referentes à obra, se faz essa inscrição da obra a posterior e sai a CND sem custos para o cliente junto ao governo federal. Isso é possível. Então, isso de dizer que as pessoas é um mito, nem todo caso se aplica, né? Resumindo, medo é desinformação. Desinformação, exatamente. Às vezes, né? A pessoa mas não acha... sabia que era assim. Pois é, doutora Yara, tá aí. Né? Muitas pessoas pensam isso. Eu não averbei ainda, porque eu nunca paguei INSS dessa obra, mas eu pago o IPTU direitinho. Vamos ver a documentação. O cliente já está pagando há muitos anos. Não tem problema, não vai pagar para o governo federal. Depende do caso, né? Mas a IBS está aí para poder ajudar os clientes. A IBS está aí, muito obrigado. A nossa convidada de hoje, a doutora Yara Bittencourt Silva, que é da IBS e que está aí para auxiliar as pessoas que estão nos ouvindo e que têm alguma dificuldade com o seu imóvel, com o seu patrimônio. Você ouviu Conversa de Sucesso, oferecimento IBS, a Arquitetura, Conservação e Predial. Olha o telefone aí da doutora Yara, 51 35 16 7701 e 51 991 74 7157. E Transportadora Minuano, nossa parceira também aqui, velocidade para o seu negócio. Um convite, hoje à noite, às 21 horas, tem Noturno 101,3, a música da Guaíba. E segunda-feira, às 5h30 da manhã, um encontro marcado com o programa Agora. Bom sábado a todos, até lá. Você ouviu
Conversas de Sucesso.